Boa tarde a todos, graças ao nosso bom Deus por mais esse momento maravilhoso em nossas vidas, momento esse ímpar na vida de cada um. Chegamos mais a um final de semana, estamos alegres, contentes, mas quero aqui trazer um versículo da palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 19, versículo 41. 19, 41 vai dizer assim, olha só. Vamos prestar bastante atenção nesse versículo. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade. Então Jesus chegou perto de Jerusalém. Aqui nesse texto, da minha tradução, não fala, está em cima do monte, mas com certeza deveria estar em algum lugar que tem uma referência para uma visibilidade da cidade. Então, ele viu a cidade e chorou com pena dela. A minha tradução fala com pena dela. Então, Jesus viu a cidade, parou, olhou e lamentou. Ele vai dizer aqui. Aí ele disse, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir paz, o que é preciso para conseguir paz. Qual é o contexto que está por detrás desse texto? Jesus está olhando para um contexto de pessoas religiosas, extremistas, orgulhosas, soberbas, adúlteras, hipócritas. Que mais? Falsas e tudo mais. E eles já viviam servindo a Deus através da religião deles. Viviam buscando a Deus, ou fingindo que buscavam a Deus. Porque Jesus chamou eles de hipócrita porque eles fingiam, né? Fingia que ser uma coisa, mas não era. Fingia uma adoração, mas não era aquilo. A hipocrisia, né? É uma dupla personalidade. Então eles viviam buscando Deus, oprimindo a sociedade, o povo, escravizando, humilhando, as pessoas todas elas enfermas, com todos os tipos de enfermidade, de demônio, a tudo. Abandonados, o povo, mas a elite vivia muito bem, uma vida pomposa, cheia de fartura às custas dos miseráveis. Esse é o contexto. Esse é o porquê do lamento de Jesus em cima de um povo com a mente cauterizada, que não quer ver, decidiram a não enxergar, a não conseguir essa paz. A gente está falando assim, se vocês soubessem, hoje mesmo, como conseguir, né? Como conseguir a paz. Ou seja, da maneira que vocês estão aí, jamais vai conseguir paz. Viviam uma vida religiosa em busca de Deus, dizendo que adoravam a Deus, dizendo que já tinha o templo, dizendo. Entendeu? Agora, a elite vivia uma vida boa, confortável. Mas o povão, esse era o problema, era o povão que vivia sofrendo. Trazendo para os dias de hoje, não é diferente dos dias de hoje. Hoje está mais, eles modernizaram o que os hipócritas lá atrás faziam, porque agora eles falam de Cristo, tem uma roupagem diferenciada, o nome de Cristo, mas é a mesma coisa.
Eles vivem correndo atrás de Deus, atrás de Jesus, em algum lugar, em cima de uma serra, dentro de uma grota, em cima de de uma chapada, debaixo de um pé de árvore, entendeu? Debaixo de uma placa que eles chamam de igreja, mas não é igreja, é uma placa que o homem colocou, porque a igreja tem que ser pessoas, né? Aí eles falam pra gente, falam assim que eu sou desigrejado. Não, eu sou desigrejado daquilo que não é igreja. Eu sou desigrejado do sistema humano. Aí sim, estou desligado, desconectado, desacorrentado desse lugar. Isso aí para mim, ele existe, mas para mim não faz, digamos assim, não faz nenhuma falta. Nenhuma falta. Porque temos que ser espiritual. A Igreja de Cristo, ela é um organismo vivo, porque ela é viva, porque ela é espiritual. Não é falar que porque está na graça espiritual. Não, o espiritual produz os frutos do Espírito. E se eles deliberadamente constroem placa e colocam numa parede e chamam aquilo de igreja, eles são o quê? Carnais. E o carnal precisa realmente de um lugar como na época de Jesus. E Jesus está falando aqui para os carnais, se vocês hoje mesmo soubessem como conseguir paz, hoje mesmo, estava falando para os carnais, para aqueles que cumpriam rituais, para aqueles que já tinham um templo e achavam que era o tudo, e Jesus já tinha condenado o templo, e ele caiu. Jesus está dizendo assim, chegou um novo tempo, o novo tempo chegou, o tempo do Espírito, começando por Jesus, um homem materializado, humanizado, mas espiritual, para continuar através daqueles que fossem seguindo a ele, Espírito, espiritual. O espiritual é o único homem liberto, é o espiritual, não tem outro. O espiritual verdadeiro, ele não constrói placa de igreja, não. Ele se torna um membro da igreja, que é o corpo de Cristo, e não de um lugar, O lugar, desse lugar eu quero estar desconectado dele, desse lugar eu quero ser, pode me chamar de desegrejado da igreja do homem, mas porque da igreja de Cristo não tem como eu sair fora dela, não tem. Eu continuo igrejado, continuo partícula do corpo de Cristo. Mas isso é para os espirituais. Para os carnais eles precisam de grana, eles precisam levantar fundos materiais, entendeu? Eles correm atrás de títulos para se auto-intitulares mestres, pastores, doutores, entendeu? E vai por aí. Jesus falou assim, não queira ser essas coisas, não queira. Ou seja, receba o dom de Deus e se contente com o dom, com o presente que Deus deu, com a capacitação de Deus e não a sua própria. Porque o que o sistema faz é isso, é a capacitação própria dele. Não é, Deus não capacitou ele com aquilo, mas ele buscou aquilo. E através de outro também, sem visão, que também não é espiritual, vai lá e derrama um líquido de óleo na cabeça do outro, que isso não existe mais. A unção hoje é do Espírito Santo. Todos os espirituais são ungidos pelo Espírito Santo, a unção é só. Agora, dom é uma coisa. O dom para ensinar, para corrigir, para fazer isso, para fazer aquilo, para cuidar, é outra coisa, é dom. É o próprio Deus que dá. Então é isso que nós temos que cuidar. Então, olha só o que Jesus está dizendo. Isso aqui é muito sério. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou. Com pena dela e disse, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz. Estava lá, não comendo carne de porco, guardando o sábado, pagando o dízimo, né? Devolver é pagar dízimo, lá é lei. 10% está lá na Bíblia, lei. Pagando dízimo, fazendo rituais, entendeu? Levando as ovelhinhas para fazer sacrifício, sendo rejeitada lá
nos sacerdotes, entendeu? Casa de comércio, banco para trocar dinheiro, moeda, tudo igualzinho hoje. Hoje a diferença é que eles falam em Cristo, tem uma camuflagem aí. Mas o nome da placa está aqui. Lá em Jerusalém não tinha o nome de uma placa, era só o templo de Jerusalém, que era um tipo, que era uma tipificação de Jesus, que era um apontamento para Jesus. Era a sombra da realidade. E lá em Hebreus 10, em Hebreus 9, nós vamos ver que isso tudo Jesus removeu, tudo foi removido por Cristo. Tudo. Agora a nossa adoração é espiritual. É aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. A adoração em espírito e verdade. O que é isso? Que é uma adoração verdadeira? É quando a gente faz o bem ao próximo, quando a gente ama, entendeu? Quando a gente cuida dos outros, quando a gente, sabe, se importa com o ser humano, os necessitados. Isso só pode fazer isso os espirituais. Porque os espirituais, eles não vão olhar para a circunstância. Os carnais olham para a circunstância. Os carnais fazem o bem agora e amanhã eles anulam tudo. Daqui a pouco eles anulam tudo, porque entra em confronto com eles mesmos e aí eles já não amam mais. Não, o espiritual não. Ele vai continuar independente da circunstância adversa, contra ou a favor. Ele vai continuar sendo espiritual e fazendo aquilo que Deus ordenou. É isso que a diferença está aí. Então ele não precisa de um lugar, ele não precisa de uma placa de igreja. Não precisa disso. Ele é espiritual. Deus habita nele, ele habita em Deus. Entendeu? Por que nós sabemos que o espiritual, ele habita em Deus? É porque as obras, os frutos, é do Espírito. Não é dele próprio, não, é do Espírito. Os carnais não precisam cumprir seus rituais, como na antiguidade, no tempo da lei, eles continuam cumprindo rituais, sabe? Fazendo promessa, fazendo campanha, fazendo isso, pedindo perdão para Deus. Olha, pedir perdão para Deus, aonde que está escrito aqui que é para pedir perdão para Deus? É para nós crermos em Deus. Creia em Deus, será salvo você. Será salvo você. Foi isso que Paulo disse para o carcereiro. Não, somente creia. Você não precisa ir lá em Jerusalém procurar Pedro, procurar os apóstolos. Você não tem que ficar aqui diante de mim ajoelhado e eu aqui vou fazer uma oratória aqui para você, uma oração de 2 horas, meia hora e pedir para Deus escrever teu nome no livro. Não, Paulo falou, não, só basta crer. Pronto, creia e pronto. Creu mesmo, creu. Não. Aí o carcereiro, para provar que creu, pegou Paulo e levou para casa dele, para provar que ele creu. Levou para ele ouvir a mensagem de Deus lá na casa dele e toda a família ser abraçada por Deus. Isso é crer. Entendeu? Porque Deus, através de Cristo, já perdoou todo mundo. Não adianta vir pedir perdão, mas não adianta vir mais pedir perdão de jeito nenhum. Através de Cristo, todos nós já fomos perdoados, porque acabou. Pai, tudo está consumado, concretizado, realizado. Entendeu? É isso.